Pra mim me incomodava essa coisa de ser rotulado de uma casa só de padrão. Da Virgínia, porque ela é uma pessoa vazia. Ela é uma pessoa que ela, na verdade, ela falta inteligência pra ela. Eu sou bichinha, e daí? Qual o problema? Fora os nudes que colocaram o meu, eu falei, nossa, eu tô podendo. Foi ótimo. Claro, porque, né, como eu tô lá, ninguém vai querer falar disso pra mim, nunca ninguém vai falar assim, André, sua bicha velha. Olha só, mais um podcast do Põe na Roda está no ar e o meu convidado de hoje é uma pessoa muito importante para a cena LGBT, mas antes de saber quem é essa pessoa, vai deixando aqui embaixo seu joinha e claro, se não for inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber sempre as notificações e durante esse bate-papo aqui, vai comentando o que você tá achando, porque olha quem veio aqui hoje. Ser LGBT, até por historicamente a gente ter sobrevivido em guetos, até ir conquistando direitos de cidadania, tem tudo a ver com a noite. E o convidado do podcast de hoje é um cara que eu chamaria de o rei da noite. Ele é o visionário por trás do império da vida noturna gay que marcou uma geração. A The Week seguindo e sempre se reinventando, mais recentemente pelos projetos The New World High, Baile da Japonesa. Até eu que nem sou tanto de sair, já fui nessas festas todas, me esbaldei. E hoje a gente vai falar não só delas, mas da vivência desse empreendedor cuja descendência, parafraseando, é o Chan. Veio do Oriente para mexer com a gente, fez esse verdadeiro Chan na noite gay do Brasil e do mundo. André Almada, bem-vindo ao podcast. Pedrinho, adorei a apresentação. Gostou da referência Olha, do El Chan? Você tá melhor que o Bial, viu, nas apresentações, viu? Adorei. Muito bom. Prazer estar aqui com você, querido. André, você sabe que eu tô um pouco chocado de perceber que em 11 anos de Põe na Roda, eu cobri festa, cobri parada pelo mundo, entrevistei dono do Hornet, do Manhunt, o Vitor da Blue Space. Você é a primeira vez que eu tô entrevistando aqui no canal. Primeira vez, Como né? que pode? Eu não sei. Mas sempre tem a primeira vez, né? É. E a primeira vez sempre é mais gostoso. Mas e é bom que você veio quando tem podcast, porque a gente pode conversar com calma sobre vários assuntos. Apesar de que eu me lembro que eu tentei uma vez gravar na The Week, mas eu lembro que você é sempre um gentleman, né? Você é muito educado, assim. Você educadamente me explicou por que não combinava tanto com o vídeo e tal, que era o vídeo do Põe na Roda Repórter Barbies. E eu lembro que tinha aquele estereótipo, assim, da The Week dos descamisados. E aí você falou, olha, a casa tá super aberta, você pode vir gravar quando quiser, cobrir qualquer evento. Mas a gente tá justamente tentando se desprender um pouquinho dessa imagem. É verdade. Isso eu comecei na The Week porque eu senti essa necessidade da inclusão. Porque sempre a noite gay, ela sempre foi, pelo menos para o pessoal do tribal, né? Os grandes clubes que tiveram e que antecederam a The Week na época tinham esse estereótipo, né, de Barbie, só gente sarada e fora do padrão não eram pessoas que frequentariam a casa, por exemplo. Mas obviamente com a evolução, com as lutas, com a parada, né, com essa mentalidade que a gente tem que, na verdade, abrir mais a mente e a gente tem que se adequar também a um novo mundo que tá se conquista direitos, novos pensamentos e nova forma de viver em sociedade. Então eu percebi naquele momento que era necessário não ter este rótulo, apesar de eu nunca ter tido, nunca ter rotulado a The Week como um lugar só de padrão. Quem rotulava é o próprio público, né? Sempre foi o próprio público. Eu lembro de uma viagem que eu fiz para uma festa lá, Love Noronha, e eu perguntei para a organizadora, a Maria do Céu, que eu falei, cara, o que acontece? Que só vem os gays descamisados? Porque assim, era uma festa aberta, obviamente. Podiam ir lésbicas, podiam ir a galera dos ursos, enfim, trans, mas tinha ainda muito fechado, isso acho que foi ali em 2015. Essa questão da balada gay ter só as Barbies e tudo mais, mas eu sinto que essa coisa se desconstruiu bastante até hoje, né? Assim, quando eu vou nas festas hoje, eu vejo mais diversidade e vejo também que as festas são menos segregadas. Mesmo as festas segregadas, sei lá, a festa de drag, você também vê Barbie, na festa de Barbie você também vê drag, urso. Hoje tá mais misturado, não tá não? Tá bem misturado e essa abertura, na verdade, vamos ser real, né? Todo mundo que critica aquele que é padrão gostaria de ser um padrão.
Porque é um lugar de privilégio, né? Exato, porque a gente está brigando aí com peso, faz cirurgia bariátrica, a gente está no Ozempic, a gente está no Mondiaro, a gente está na academia, a gente está numa luta contra o peso. Você vê aí Jojo Todinho, que é, né, obesa, que está agora... Thaís Carla acabou de fazer, né? Exatamente. Então, assim, tem tanta gente querendo, né, ser... Porque, assim, é o indivíduo, a gente quer é o bem-estar, a gente quer se ver bonito. E quando a gente não consegue... chegar àquele ponto ideal, e isso também é sinônimo de muita coisa, de muita doença mental, né, de saúde mental, porque esse inalcançável, às vezes, para muitas pessoas, é o que faz as pessoas, na verdade, se decepcionarem, são frustrações internas, por não conseguir chegar àquele padrão, e isso as redes sociais estão o tempo todo bombardeando a gente. Sim. Então isso é muito ruim, mas obviamente que todo mundo que critica aquele que é padrão, porque é padrão, porque lá só tem descamisado, porque não sei o que, só são as bonitas, entre aspas, só são as maravilhosas, ricas, bonitas e incríveis. E não é isso, porque todo mundo quer estar naquela posição, mas quando você não consegue, você se frustra. Sim. E aí automaticamente a reação é você criticar aquelas pessoas, porque você não consegue chegar. Mas todo mundo gostaria de ser bonito, todo mundo gostaria de ser sarado, todo mundo gostaria de ter um corpo incrível, ou pelo menos um corpo que não seja, que coubesse nas roupas, né, que não ficasse nessa posição de, puta, não me encaixo aqui. Né? Acho que o que a gente tem que lutar contra é a exclusão, né? Tipo, exatamente. Essa pessoa não ser... Acho que todo mundo tem que ser bem recebido. Tem que ser bem recebido. Né? E foi isso que eu fiz na The Week. Sim. Porque eu quis tirar... Porque assim, para mim me incomodava essa coisa de ser rotulado de uma casa só de padrão. Muito pelo contrário. Aí quando eu cheguei uma vez num Pride, que eu peguei e fiz um flyer em que eu coloquei todos os perfis de públicos num flyer. Pus PCD, pus oriental, pus preto, pus... Que legal, um flyer de uma festa assim. Tinha tudo. Tinha também falava, tinha gente mais... Tinha idosa para a questão do etarismo. Tinha tudo. Então, a partir daquele momento, eu acho que foi a virada de chave para The Week naquela época em que as pessoas se sentiram... pertencente àquele ambiente. Então, a partir daí, começaram pessoas mais fora do padrão, mais gordinhas, tirando camisa e sem vergonha nenhuma, estava lá dançando no meio de todo mundo. Eu acredito que isso deu um pouquinho de mais liberdade para as pessoas, ou então fez um convite para aquele lugar me pertence. Então, elas começaram a frequentar mais, e é o que a gente tem visto hoje nas festas, né? A gente não tem rótulos, né? Ali na Rai, no baile da japonesa, que a gente vai falar mais pra frente, que a gente tá começando aqui, mas então vamos começar pelo começo. Eu imagino, até por uma questão de estereótipo mesmo, aí você me corrige se eu estiver errado, mas que você teve uma criação mais conservadora. Não, total. Pela descendência oriental e tal. Queria muito saber, como é que foi, você era uma criança viada, você sofria bullying na escola, como é que era pra família, como que foi sua descoberta? Essa pergunta é muito boa, porque me perguntaram se eu tive algum tipo de trauma, né, de alguma coisa de dificuldades de bullying. Nem tinha esse nome, né? Não, bullying, nossa geração. Eu sofri bullying, eu era uma criança viada, sim, né? Mas só que eu morava no interior, em Birigui, e aí na escola, obviamente sofri bullying pelos amigos, mas ao mesmo tempo eu me senti, naquele momento, eu vi a necessidade de me adequar ao ambiente. Então eu começava a reparar como eram os menininhos, os bofinhos se comportavam. Sim. Eu começava a imitar. Eu começava, falava mais grosso, agia assim, comportamento assim, assim, assado. Eu começava, por observação, para se adequar. Me adequar àquele ambiente. E eu consegui fazer isso. Mas eu era uma pessoa mais recatada, obviamente, mas, né, muito caseiro, porque não queria me expor, porque não tinha que ficar atuando o tempo todo. Sim. Quem diria, né? Caseiro virou o rei das festas aí. Pois é, mas é isso porque eu morava numa cidade do interior que era muito, né, assim, preconceituosa, vamos dizer assim. E, obviamente, eu tenho 52 anos, eu sou da geração X, então eu sou de uma geração que realmente tudo era mais conservador, né? A sociedade ainda continua conservadora, sim, mas ainda mais naquela época. Eu sou filho de mãe solo, não tinha pai. Me perguntaram se eu sofri algum tipo de preconceito e tal. Eu falei assim, não, sabe por quê? Porque eu só não me assumia publicamente até os 17. Quando eu ainda estava morando com a minha família, com a minha mãe. Eu não queria também dar esse desgosto, vamos dizer assim, entre aspas, para a minha mãe, né? Mas quando eu vim para São Paulo para estudar, eu me senti livre. São Paulo foi a minha libertação.
E eu nunca, na verdade, sofri um tipo de preconceito, porque a partir do momento quando você assume quem você é, então mesmo quando, assim, às vezes no trabalho, eu falava, você é meio esquisitinho, né? Você é meio, você gosta não sei do que. Eu falava, eu gosto daí. E aí? Aliás, eu achei você super bonitinho. Sempre foi um pouco afrontoso. Assim, Fui que afrontoso legal. E aí cortava. Porque a pessoa, eu já assumia ali naquele momento que eu nunca neguei, porque o grande problema é quando você nega e você é. Sim. E aí fica aqueles burburinhos. Você sofre mais preconceito, né? Exatamente. Então quando você aceita quem você é, você diz que você é gay mesmo, e daí ninguém tem mais o que falar. Quando você assume, parece que você quebra a perna do que ia fazer um bullying. Exatamente, porque acaba com aquelas fofoquinhas de amigos no escritório. Puta, aquele lá é viadinho, né? Puta, aquele cara, não sei o que, gosta de sentar no quibe. E não sei o que, não. Fica aquelas brincadeiras de bastidores, mas quando você assume pra todo mundo, isso acaba, porque não tem mais o que falar. Perdeu a graça. E em relação à família, como é que foi, assim? Você teve que sair do armário ou você teve que conversar? Na verdade, eu saí do armário publicamente e minha família nunca falou nada. Você já saiu do armário pro mundo, então? Não foi tipo assim, pra família, depois pro trabalho, depois... Não, porque como eu vim para São Paulo, e aí eu morava aqui, minha vida aconteceu aqui, são o quê? Mais de 30 anos aqui, né? 89, 90... 20... Eu não sou de exatas, mas vamos lá. 90 para 2, são 10 para 2000, são 90 para 2000, são 10 anos. 2000 para 2025 são 25. Não. Tomara. Ai, gente, já corta essa parte. A gente vai pôr o meme da Nazaré aqui, fazendo contas. Olha, e aí, enfim, são quase 30 anos aí na cidade de São Paulo. E a minha vida foi feita aqui. Então, depois que tomou essa repercussão toda que aconteceu na minha vida, né? De ser dono de balada e aí sair vários veículos e tudo mais, essa visibilidade, acabou sendo público. Eles foram legais, então, porque não chegou a ser uma questão. Não, tipo assim, e nunca ninguém questionou. E eu também, mesma coisa. Se questionasse, eu também falaria abertamente, como se falaria naturalmente, como se nada tivesse acontecido. E deve ser legal, né? Assim, que hoje, sei lá, se você sofreu bullying de alguém, não sei o quê, essa pessoa provavelmente já quis ir numa festa sua depois que você se tornou o cara que você se tornou. Inclusive, falando em festa tua, a primeira vez que eu fui numa balada gay, inclusive preciso confessar isso aqui pra você, espero que você me perdoe, mas eu usava o RG, lembra que não tinha, né, documento digital, nada disso, eu usei o RG, o Xerox do RG autenticado do meu irmão, porque eu tinha 17 anos, e aí foi meu primeiro namorado, ele me levou na Ultra Lounge, ele tinha 27. Nossa, foi na minha época ainda? Foi eu acho que era na tua época, 2002. Então eu já tava lá. Então. Já tava. E eu lembro que assim, quando eu entrei, assim, aí depois a gente ia domingo na turma, eu sempre com o Xerox autenticado do meu irmão, que eu tinha 17. Aí depois de um ano já dava pra entrar. Mas, enfim, eu lembro que assim, eu fiquei maravilhado, assim, porque era o primeiro espaço em que eu via vários de nós e que eu podia beijar ele na boca, não só confinado ali no apartamento dele, porque ele já morava sozinho. Aí eu sempre dava uma desculpa pra minha mãe e dormia na casa dele. Depois de 2 anos ela achou meio estranho, né? Que meu filho tá passando todo final de semana fora de casa. Mas eu lembro que foi no Ultra, assim, e eu achei... lógico, por ter pessoas como nós e tal, o lugar muito livre e tal, né? Que era o lugar gay, ele era confinado à noite e à boate, né? E fora a gente tava mais... acho que a gente, enfim, a maioria tava no armário e tal. Foi. E eu lembro que eu fiquei maravilhado com isso e também com a decoração do lugar, que eu lembro que era meio vermelho, tinha uns espelhos, umas molduras e uns móveis, assim. Mas eu posso falar que o Ultra Lounge foi um marco, né? Foi um marco no sentido de colocar os gays nos holofotes. E eu, obviamente, quando eu levei a minha noite para lá, que era o Jet Lounge, que eu convidava personalidades para brincar de DJ. Você meio que criou esse conceito do famoso atacar de DJ, né? Foi. Sim. Entendeu? E eu acho que assim, foi um momento que os eventos chamavam personalidades para brincar de DJ, sem ser DJ, porque dava mídia, né? Então, eu fiz esse projeto chamado Jet Lounge, que deu muito certo e eu promovi isso por anos. E a gente fala que era antes do Ultra Lounge, depois do Ultra Lounge, né? Sim. Porque antes do Ultra Lounge, a boate mais sofisticada que tinha, se não me engano, teve a Rave, né? Que teve o caso do Aparício Basílio, que foi assassinado, que ele saiu de lá e depois foi assassinado. Foi um caso que teve uma repercussão muito grande.
E depois aí teve os outros clubes, né? Por exemplo, a Base, que depois o Sérgio Calil foi para lá e fez, era Base, depois aí virou Base Level, né? Que é lá embaixo na Brigadeiro, que era um espaço incrível. Eu cheguei aí, inclusive nessa que aí era assim. os padrões todos naquela época, né? Porque Circuit Party, são essas festas todas que eram de Circuit Party, que eram todas padrão, né? E continua ainda sendo, né? De uma certa forma. E aí veio o Ultra Lounge. E o Ultra Lounge, e todas essas festas, na verdade, esses clubes ainda eram um pouco marginalizados, as pessoas ainda tinham vergonha de ficar na fila. Eu lembro que se eu saía, tipo, de manhã, assim, ou perto de manhã, eu ficava preocupado de alguém me ver saindo de lá. Exato. E eu também, na época da rave, quando fazia aquela fila gigantesca na Bela Sintra, eu tinha vergonha de alguém passar, eu sempre ficava de costa, assim, pra rua, porque eu ficava com vergonha de que se alguém passasse e me reconhecesse. Sim. Então, ainda assim, as pessoas ainda não tinham orgulho de falar que ia para uma balada gay. Porque a vergonha, ela era institucionalizada, assim, né? Era um padrão, né? Exato. Então, você tinha vergonha de falar que ia até aquele lugar, né? A partir do Ultra Lounge, e aí, obviamente, também com a Minha Noite, quando eu coloco pessoas... Não pessoas gays, mas pessoas do mainstream, personalidades, celebridades. Você foi levando pro mainstream. Exatamente, porque aí eu fui colocando pessoas para dar visibilidade dentro de um clube gay, se tornou cool. E aí começou Cris Mello na época, Érica Palomino, era Sérgio Job, era Joyce Pascovitch, então começou, sair em tudo quanto notinhas, porque essas personalidades iam para lá num clube gay. Sim. Então virou um lugarzinho cool, frequentado por gente moderna, e aí, de repente, da moda. A galera foi descobrindo que as festas gays são as melhores, né? Exatamente, e as pessoas ao mesmo tempo... Claro, o Ultra Lounge foi um lugar muito lindo, né, sofisticado, e aí as pessoas começaram a se sentir um pouco menos preocupadas de ser reconhecidas ou falar que frequentava aquele lugar. Muito pelo contrário, as pessoas gostavam de falar assim, não, eu frequento o Ultra Lounge. Eu acho que tirou também de um lugar de marginalidade. Exatamente. Que o gueto gay tinha, que era o banheirão, que era o... assim, não falando contra, mas analisando historicamente mesmo. Que não tinha essa preocupação do lugar ser cool. Exato, porque a gente saiu daquele lugar que a gente tinha vergonha de se falar que ia naquele lugar e até mesmo se expor, para um lugar que você tinha orgulho de falar que era aquele lugar, e isso depois veio com a The Week. Gente, eu lembro, eu estagiário em agência de publicidade, e falando, mas assim, eu ainda meio no armário, falando que eu fui numa balada gay, mas que tipo, enfim, mas é porque foi, acho que quando começou a ser legal você falar que ia nessas festas, assim, eu lembro da Trash 80 também, na época que... Bastante. Sim. Depois Gambiarra. E virou uma coisa cool aí. Exato. Aí vira o cool. Hétero ir na festa gay e tudo mais. E aí eu já não tinha mais problema de falar que eu fui na Trash, no Ultra Lounge, porque era meio misturado. Porque era misturado. Aí não tinha mais vergonha. Por exemplo, todos os barmans eram todos da Mega, na época. Então já tinha esses modelos. Frequentado por modelos, entendeu? Como ela chamava... A Booker, eu esqueci agora, me deu um branco. Tinha uma certa magia, não tinha? Tinha. Até porque era o lugar, a gente só podia ser a gente ali. Me lembro um pouco, sabe o filme do Mágico de Oz, quando a Dorothy chega em Oz? Aí ela abre a porta, fica tudo colorido. Sim. Aí tem os Munchkins, não sei o quê. Aí depois você voltava pro mundo real em sépia. Assim. Sabe assim, o Kansas é meio chato, mas o mundo de Oz era super legal. E acho que hoje em dia, como a gente... Que bom, né? Tem toda essa liberdade... Mas essa magia se perdeu um pouco, assim, porque era um mundo mágico e secreto, o que era muito divertido ali dentro daquele mundo, mas é meio paradoxal, assim. Mas não tem mais hoje, agora, né? Eu me pergunto, por que perdeu esse encanto? E às vezes eu me pergunto... Eu acho que porque naturalizou, e é bom que naturalizou, eu acho. Não só naturalizou, mas também, ao mesmo tempo, as redes sociais, eu falo que as redes sociais perdeu a graça, tirou a graça de muita coisa. Porque as pessoas que eram inacessíveis e que você só conseguiria ver talvez em alguns certos lugares, hoje você tá tudo exposto. E as pessoas, acho que às vezes elas vão no lugar, elas querem mostrar que elas estão no lugar, e às vezes, e não só em balada, na noite, às vezes você vai num show. Eu lembro, o show das Spice Girls em 2019, como eu nunca vi elas ao vivo, eu falei, nossa, eu comprei ingresso pra 3 shows, eu falei assim, ok, eu vou gravar, os outros 2 eu vou curtir. Cara, os 2 que eu curti foram muito mais legais porque eu vivi aquela experiência. O outro, eu tava assistindo aqui pra ver se tava focando, porque eu queria guardar aquela experiência.
mais antigamente a gente não tinha celular com foto, então Não. assim, quando eu ia na balada, eu ia pra me divertir, pra curtir, e não pra postar a hashtag, pra mostrar pros outros. Eu tinha um Palm. E aí, um Palm, que você... Era aquele eu tinha aquele várias BlackBerry, teclas. Sim. e depois tinha um Palm, porque aí o Palm eu tinha como escrever e-mail das pessoas e tal. Sim. E nessa época que ainda não tinha, acho que o Orkut ainda, quando eu comecei ainda não tinha o Orkut, depois que ele veio. E então o contato com as pessoas era via e-mail. Então, quando eu encontrava as pessoas, eu pedia, como que eu podia encontrar com elas? Eu pedia o telefone e pedia o e-mail. Então eu falava, oi, tudo bem? Olha, eu estou promovendo a festa aqui, será que você podia me colocar, me dar seu telefone e seu e-mail, eu vou te convidar para as próximas festas? Você pode vir aqui no bar para mim? Eu anotava num guardanapo de papel. Você já foi fazendo um mailing na época que nem tinha ferramenta de mailing list. É porque assim, eu não era promoter. Na verdade, quando eu comecei a fazer lá, eu não era promoter. Na verdade, eu era um PR que trabalhava no São Paulo Fashion Week, coordenava a imprensa nacional e internacional do São Paulo Fashion Week, e aí conhecia as pessoas, né, da moda ali, enfim. Só que os clientes reais que frequentavam o clube, onde que eu vou encontrar? Como que eu vou encontrar essas pessoas? Como que eu vou chamá-las de novo para vir para cá para a festa? A única forma era o telefone e e-mail. Então eu anotava no papelzinho e depois chegava em casa, tirava tudo do bolso e transcrevia no caderninho todos os e-mails do telefone e mandava, punha lá no Outlook e mandava para as pessoas de 50 em 50. E fui assim que fui formando meu mailing. Quando eu vi que começou a ficar um volume muito grande, eu fui naquele xing-ling lá que tem, Sim. Eu procurei um gravadorzinho. E aí eu chegava, falava assim, no meio do barulho, som alto, não sei o que, você pode me dar aqui seu nome, seu telefone, seu e-mail? E a pessoa falava assim, eu sou fulano, meu telefone é 9, e e-mail é não sei o que, / total. Eu gravava. Aí eu ouvia e ficava escrevendo. Gente. E é assim que eu construí meu mailing. Graças a Deus veio o Orkut depois que eu consegui encontrar as pessoas e aí falava diretamente com elas e pedia as informações ali, quando eu não encontrava com a pessoa. Então foi basicamente assim, esse contato. Hoje em dia tá muito... Gente, mas você desbravou ali, né? Tipo, você meio que tipo a idade da pedra lascada, sabe? Assim, Exato. Do promoter, do evento. E eu passava a madrugada inteira etiquetando, envelopando os convites, porque eu mandava toda semana o convite na casa das pessoas, por correio. Quão diferente, deve ser completamente diferente hoje, né? Completamente diferente. Você fazer uma festa, primeiro que o público já tá, a maioria fora do armário, deve ser diferente em todos os sentidos, né? Muito. A maneira de você divulgar, a maneira do público se comportar na festa. Antigamente, eu até estava comentando com um amigo meu umas 2 semanas atrás. Antigamente existia, eu falava assim, nossa, quando eu ia sair para as baladas, me dava um gelo na barriga, começava a me dar assim, uma ansiedade. Eu tinha isso com meu namorado primeiro, eu ficava meio enjoado, nossa. Eu falava, começava assim, dar uma ansiedade, Sim. mas não era uma ansiedade boa. Eu falava assim, nossa, será quem que eu vou encontrar hoje na balada? Aquela coisa da paquera. Não tinha aplicativo. Tinha a balada nada. o Grindr era o ponto balada, de encontro. Né? Então você sempre seria uma surpresa. Então, aquilo de você tentar falar assim, quem será? Mesmo as pessoas naquela época, eu ainda era uma pessoa muito assim, ingênua, inocente. Gente, eu lembrei de uma história. Eu peguei e falava assim, nossa, será que eu vou encontrar um namorado? Será que eu vou casar? Sabe? Porque naquela época, quando eu cheguei, eu pensava em casar, ter uma família, não sei o quê. Esse suspense, essa coisa também se perdeu, né? Totalmente. Sabe o que eu lembrei agora? Nossa, você me fez desenterrar uma memória que eu cheguei, eu na balada gay, talvez fosse o Ultra, eu acho, mas era nessa época. E eu vi lá um cara da agência de publicidade que trabalhava, e eu fiquei assim, será que ele é gay? Será que não é? Será que ele é só um hétero moderno que tá aqui? E aí eu cheguei segunda-feira no trabalho, a gente se encontrou no elevador chegando, e aí um olhou pro outro assim, e assim, eu tava no armário, ele também, e aí tipo, ficou uma situação, aí a gente foi criando uma intimidade, indo almoçar junto, com a turma do trabalho, aí de repente é só os dois almoçar junto. E a gente ficava buscando assuntos gays sem falar que era gay. É muito porque a doido. gente tinha medo de sair do armário, mas assim, tinha essa emoção do tipo, cara, o cara do meu trabalho tava lá. Eu lembro de falar com uma amiga, tipo assim, será que ele vai contar pra galera que me viu numa festa gay? Não, claro. E eu também ficava nervoso. Exato, mas de uma certa forma, isso, a gente encontrar as pessoas era uma questão de revelação, né? Tipo assim, uau, não sabia que aquele cara era gay. Sim. Né? Tipo assim... Inclusive um beijo, Guilherme Barros, meu amigo até hoje. Que ótimo. Não, cara, e obviamente depois a gente acabou se assumindo, e, inclusive ele, enfim, parece que eu tô sendo entrevistado, mas é que a história é muito curiosa, eu desenterrei assim da cabeça.
Depois de muitos almoços, eu tive coragem de mandar num e-mail no trabalho, eu perguntei se ele era gay. Ele foi tão... Filho da puta, que posso falar, tá bom. Não sei, talvez o YouTube veja problema com isso. Mas enfim, ele respondeu assim, zoando, falou assim, ó, não sou não, mas tudo bem. Aí depois ele chegou na minha mesa e falou assim, ó, sou sim. Cara, na hora que ele falou que não sou não, eu tava juntando uma expectativa durante vários almoços, que assim, meio que me jogou um balde de água fria. Mas claro que ele não ia falar, essa é a prova que ele precisava. Foi por isso que ele falou ao vivo. Claro que não. Eu achei que ele falou pra me sacanear. Óbvio. Você acha que ele vai deixar registrado pra depois amanhã você pegar e mostrar pra todo mundo, falar, olha que ele é gay? Eu tinha ficado muito triste, aí ele passou na minha mesa, falou que era, eu fiquei muito feliz, assim, falei, tem um amigo gay no trabalho, tipo, era uma coisa meio secreta, assim. A gente não pode às vezes falar que é por escrito, né? Sim. Então ele falou que não, mas depois pra você falou que sim. Cara, que legal desenterrar mas não era gostoso essa época, porque a gente saía com vontade, na expectativa de conhecer pessoas novas. E hoje a coisa assim, você sai, você combinou com um cara, sei lá, no aplicativo, ou se você estiver conversando no Instagram, mas assim, você já tem... Você já viu ele inteiro, você já pesquisou ele inteiro. Você já viu até por dentro, pessoa que no aplicativo, às vezes a pessoa não te mandou nem oi. Exatamente. mas perde, né, essa coisa da conquista, da descoberta. Perdeu. Completamente. Você já sabe qual a preferência, o que vai rolar, o que não sei o que é isso. Você lembra quando a gente ia na balada, a gente ficava rodeando uma pessoa que a gente tava afim? A geração novinha não consegue pedir nem pizza no telefone, imagina. Não. E eu tinha uma coisa que assim, às vezes eu olhava um cara assim e falava assim, nossa, que cara interessante, que cara gostoso, não sei o quê. E aí eu ficava rodeando, aí você ficava num canto assim, olhando, né? Ver se ele olhava pra você. Aí se ele olhava pra você, correspondia, aí você ficava. Aí, será que ele olhou sem querer? Será que ele não sabia se você ia pra lá falar com ele ou não? E o medo de levar um fora. Cara, era tão gostoso isso. Ao mesmo tempo, era aquele, sabe, friozinho. Era uma adrenalina, né? É uma adrenalina, coisa que já não existe mais. Hoje você já vê a pessoa todinha aqui, na sua palma da sua mão. A única coisa que você faz é você vai e só sai do virtual pro real. E ainda assim você tem uma decepção, porque ainda você fala assim, tudo aquilo lá que você imaginou da pessoa, quando ela abriu a boca, você fala assim, porque a expectativa é a mãe da frustração, né? E aí, quando você descobre, você vai conhecendo. Exatamente. Naturalmente. E aí você se surpreende. Mas quando você já cria uma expectativa, a expectativa normalmente ela vai te decepcionar, né? Porque pra cima ou pra baixo, nunca vai ser o que você... E até mesmo na hora da gente ficar com a pessoa, era uma expectativa, porque assim, você não sabe o que você ia encontrar na hora na cama. Eu não sabia nem se eu fazia chuca, se não fazia ativo, passivo, versátil. Exato. Fazia por prevenção, mas assim... Agora você pega, você já no aplicativo, você transa primeiro, depois aí você nem quer saber mais da pessoa depois. Antigamente não, a gente saía, a gente queria... Aí saía pra ficar, e aí você ia descobrir se foi bom ou se não foi. Eu considero nossas gerações muito privilegiadas nesse sentido, porque a gente pegou essa transição do mundo. Então a gente sabe o que era antes, e a gente ainda tem uma juventude pra ter se adequado à coisa atual. Mas a galera que já nasce nesse mundo de hoje, a geração Z e tal... Eu acho... Você é milênio? Eu sou milênio. Nasci em 85. Eu sou de 73. Então, assim, eu me sinto um privilegiado de ter pego essas duas épocas. E você pegou a vivência e também a vida profissional, Exato. né? Essa virada de chave absurda. Eu sou da absurda. época que se escrevia carta. Então, tem um episódio assim que ficou muito emocionante para mim, porque a minha mãe... A gente mandava carta. Então, quando eu vim para São Paulo, uma vez eu fiz uma viagem a trabalho e eu peguei e mandei uma carta para minha mãe, que eu estava lá em Isla Margarita. Eu fui transferido, trabalhava com hotel, e aí fui para lá. Foi Hilton, né, que você trabalhava? E aí eu escrevi uma carta falando, mãe, tô com muita saudade, eu te amo, não sei o quê. E essa carta, ela guardou por anos. E quando ela faleceu, e aí eu fui abrir as coisas, os guarda-roupas, as roupas, não sei o quê, os documentos, abri a bolsa dela. Não acreditei. Quando eu vi aquela carta, eu despenquei de chorar. Deve ter sido emocionante. Então, assim, são coisas que nessa época eu falava, eu não acredito que eu tinha escrito tudo aquilo para ela. É o valor que nem da foto de papel, né? E aí foi uma lembrança, eu falei, e aquela coisa que eu falei assim, nossa, ela guardou isso com tanto amor, com tanto carinho. Será que quantas vezes ela revisitou essa carta, né, para ver? E daquilo eu desabei de chorar. Então, são coisas que têm muito sentimento, que têm muito significado, coisa que hoje está tão banalizado tudo. Muito, né? Tudo muito imediato e muito descartável, né? E a gente combinava horário de ligar para sua casa. Então, quando eu tinha telefone fixo, não existia celular. Sim. Então, a gente falava assim, olha, eu vou te ligar umas 7 horas da noite, tá? Você vai estar em casa, espera lá que eu vou te ligar. Nossa, inclusive isso, para você que trabalha com festa e evento, hoje em dia, como tem o WhatsApp, e meio que assim, eu acho terrível, e acho que a gente tem essa base de comparação, porque assim, antigamente tinha horário de trabalho.
Você não mandava mensagem 1 da manhã pra falar de trabalho com a pessoa. E hoje em dia, a gente mesmo faz isso. Porque se naturalizou, mas hoje em dia você tá 24 horas disponível pra tudo o tempo todo. E é uma loucura, né? E é por isso que é essa saúde mental nossa que tá podre, né? Sim. Que eu falo que hoje as pessoas que, né, agora essas estatísticas que se falam, que às vezes eu fico meio puto da vida, porque é baseada em estatística, porque eu falo assim, essas estatísticas que a gente tem visto, né, muito bem, apresentações maravilhosas agora toda com inteligência artificial, esses slides incríveis, às vezes me fala assim, poxa vida, você afirmar que, porque a noite está acabando, porque agora as pessoas não bebem mais, porque elas não se drogam mais. Hello? Elas não se drogam mais? Qual o tipo de droga? Uhum. Talvez o tipo de droga mudou. Só que elas estão muito mais drogadas, elas estão no Rivotril, elas estão no Venvance, elas estão com tantos outros aditivos. Completamente dependentes. Dependentes de remédios para a cabeça, para a saúde mental, para ansiedade, um para dormir, um para ficar acordado e não sei o quê. Não precisa usar né, das drogas, vamos dizer assim, recreativas, que às vezes você sai para algum lugar e você acaba fazendo uso. Não, elas estão mais drogadas do que nunca, porque são drogas legalizadas. Então, assim, não é que elas não usam mais drogas, elas estão mais drogadas do que nunca, porque este celular estão deixando elas doidas. Então, o algoritmo, então se você não recebe tantos likes, ou se você não teve tantos comentários, se você não teve tantos compartilhamentos, você fica frustrado quando você posta alguma coisa e você não vê que não teve aquele engajamento, que o algoritmo não rolou. Entendeu? Então você fala assim, porra, meu conteúdo foi uma bosta. Eu experimentei muito a distância disso, assim, nesses últimos anos. Eu fiquei afastado, assim, da internet. E, cara, foi muito bom pra saúde mental não estar o tempo inteiro preocupado com like, com engajamento, com tudo. Até me deu, assim, eu demorei, assim, pra eu voltar no meio do ano passado e falar assim, não, deixa eu ficar mais 6 meses aqui. Que, tipo assim, eu percebi que a gente perdeu também a coisa do contemplar. Do tipo, antigamente, você ia... Hoje você tá em qualquer fila, você pega o celular... Você tá esperando qualquer coisa, você tá o tempo inteiro absorvendo informação e você não tem mais aquele respiro, sabe? Aquele ócio. E muitas vezes... Informação, às vezes, o que banal, antigamente, as pessoas que são mais tímidas, que elas, na verdade, no meio de uma multidão de pessoas, e que a desculpa, ela ia no lugar para fumar, o fumar, que era exatamente para você não ter que ficar falando com as pessoas, ou o cigarro era a tua companhia naquele lugar, porque você às vezes não conhece as pessoas, então você fumava para ficar lá, falar que tá fumando. Hoje é o seu celular. Se você não conhece, você fica assim, ó. É a bengala, né? O acessório que serve. Exato. Ele é o teu companheiro e a tua pessoa com quem você tá ali. Se você estiver num lugar que você tá deslocado, você vai fazer o quê? Ficar no celular? O cigarro é engraçado, que assim, eu nunca fumei na minha vida. Também cigarro... Não. Mas a área de fumante sempre foi o melhor lugar pra fazer amizade. Às vezes eu ia na boate, assim, às vezes até hoje, eu vou, que assim, que eu quero sair um pouco pra fora pra conversar, trocar ideia e aí, sei lá, cansei um pouco da música. Cara, assim, sempre são as melhores conversas. Não, a área da época da The Week, o fumódromo da The Week era lotado, assim, as pessoas ficavam ali e era o melhor lugar. Parece que rola, não sei, cara, algum tipo de sororidade, de simpatia, assim, entre todo mundo que tá lá. E aí você fica a paquera ali, né? Você tá no olho a olho, do lado, aí, sabe, me dá um cigarro. Sim. Você tem um approach ali, uma forma de você... Tem uns memes muito engraçados na internet, que é eu 3 da manhã na balada falando com alguém no fumódromo completamente desconhecido, e aí você dando um discurso, falando sobre a vida. Não sei isso. Mas mudou muito, realmente mudou muito como a gente se relaciona com as pessoas, a forma, enfim, como a gente tem vivido, né? Sim. Nosso dia a dia. Nunca se falou tanto e se precisou falar tanto, né, de saúde mental, né? Curioso isso. E as estatísticas mostram, né, que assim, que as gerações mais jovens têm cada vez mais e cada vez mais cedo casos de depressão, de ansiedade, de todo tipo de transtorno mental, e que antigamente a gente não via. Ou eu não sei se não se diagnosticava e hoje se diagnostica mais, ou se tem mais, ou se são as duas coisas também. Eu acho que é tudo uma coisa. Por exemplo, me falaram assim, André, olha, eu tava precisando emagrecer, queria emagrecer um pouco, toma Venvance, vai tirar seu apetite. Aí eu comecei a tomar Venvance.
Ah, eu tomei uma época por causa do TDAH. Então, mas é para TDAH, sim. não é? Ah, sim. E realmente, eu lembro que eu dei uma secada na época. Então, porque ele acelera o metabolismo. É isso, acelera o metabolismo e te tira a fome. Então eu ficava com aquela boca seca. Falei, nossa, eu tô concentrado e tá voltando uns... Pra mim era bom porque me dava. Eu acho que eu tenho TDAH, eu não sei, eu nunca fui fazer um Hoje em dia, muita gente tem sintomas, principalmente por conta desse excesso de informação. Né? E aí eu acho que eu tenho TDAH porque eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, não termino nenhuma delas, começo a fazer, já vejo outro, esqueço. Eu já perdi blusa, óculos, várias coisas porque eu estou fazendo milhões de coisas e esqueço, vou perdendo pelo meio do caminho. Sim. E depois eu falo, gente, cadê o negócio? Eu não sei onde estava, onde eu deixei, porque é muita informação, então eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, e aí vendo umas coisas de TDAH, eu acho que eu me encaixo nesse negócio. Sim. Mas nunca fiz tratamento para isso, né? Mas é isso que está acontecendo. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais loucas e eu, quando eu estava, só para terminar a questão do Venvance, eu comecei a ficar com angústia, começando a entrar numa depressão. Porque não era para mim aquele remédio. Talvez a dosagem estava errada, não era do remédio certo para tomar. Começou a me dar uma certa depressãozinha. E tudo que você adiciona no corpo, tipo, ele vai te fazer, sei lá, liberar mais dopamina. E depois tem uma compensação, né? E aí vem aquele rebote. Sim, exato. E aí tava me dando isso. E aí eu comecei a tomar Rivotril em cima. Isso eu acho muito curioso, né? É uma droga para consertar outra droga, aí você toma outra, aí você toma outra. É exatamente isso que está acontecendo com essa nova geração. E essa mistura é perigosa, né? É muito perigosa. Então, assim, é isso que está acontecendo, as pessoas estão mais loucas. Vira meio uma roleta russa, né? Total. Porque você tá misturando e aí dá um efeito em cima do outro efeito, em cima do outro. A saúde mental hoje é o pior do que qualquer coisa. Sim. É o que está matando as pessoas. Quantos amigos que eu vi agora nesse ano mesmo, que se mataram. O Bruno Mota falou, fui no Gongada Drag semana passada e ele falou sobre ter um amigo que é o Léo Lins, que foi condenado à prisão e tal, que ele fica muito triste de ver um amigo ir pra prisão, porque ele sabe do talento dele, pra onde ele poderia ter direcionado isso. Quer dizer, primeira instância, né? Ele não vai imediatamente agora, vamos ver o que vai virar, mas que ao mesmo tempo ele fica mais triste porque ele perdeu 10 amigos nos últimos anos, 10 conhecidos por tirarem a própria vida. E, cara, é impressionante como na nossa comunidade a estatística ela é muito mais provável do que no restante da população, ainda que no geral isso esteja... Na verdade, não sei se só na nossa população, na nossa comunidade, é que nós vivemos numa bolha. Sim. Então, isso acontece em todos os lugares. Então, gente perdendo a vida, assim, tirando a vida, mas muitas pessoas estão tirando. É Sim. que nós vivemos numa bolha que a gente sabe que nos conta o que chegam para nós. Sim. Claro que nossa comunidade, talvez por muitos preconceitos, por dificuldades, e os problemas que as pessoas têm de aceitação, de rejeição, enfim, a questão da própria, de ser gay, né? Da sua... Vira um combo, né? Vira um multifatorial, combo. Assim. Exato. Aí tem a questão de você atingir um padrão inalcançável de beleza. Você junta com as redes sociais, que é o que a gente falou. Com as redes sociais. Nossa, gente, é verdade. Então é muita... Às vezes falta de Vira dinheiro. Tipo um coquetel, assim, de questões que não tem como... Então, por exemplo, que nem na balada, você fala assim, a balada hétero, eles sempre... os homens sempre compraram camarotes de 20, 30 mil reais para poder impressionar as mulheres e para mostrar poder. Os gays, eles nunca compraram um camarote, não gastam com bebidas, não tem esse hábito de gastar, porém a moeda de troca dele, o poder que eles têm é o corpo. É o corpo, é verdade. É a beleza. Tanto que tem aquele ditado, né, que, lógico, tá, enfim, só uma piada, hein, galera, não vai militar aqui, desnecessariamente. Não, mas aquele ditado que, mulher gosta de dinheiro, homem que gosta de pau, enfim, de rola. De rola, é isso, exatamente. Então, mas não é só isso, e agora vem com essas novas tendências que eu acabei de ver, porque assim, depois que a Chanel mostrou como as bolsas são feitas na China, e aí, que não é nada daquela coisa handcraft, sabe? Tudo muito artesanal, que era tudo feito na máquina lá, tipo, mandado fazer na China. Então, houve uma enxovalhada de falar assim, nossa, então essa é a bolsa que vocês falam que é tão feita à mão, artesanal, que está sendo feita na China. Então, assim, começou a se contestar o luxo.
Né? Que luxo é esse, então? Que não é. Pra que eu pago tão caro, 20 mil, 30 mil dólares Esse numa bolsa? Esse é um questionamento que eu acho muito válido que a geração Z trouxe, né? De mais conscientização ambiental, sustentável, cara, tá tudo bem você usar a mesma roupa em outra festa, tá? Só que cada hora... Que antigamente era bem... mas cada hora, onde que eu quero chegar é que cada hora, Pedrinho, as pessoas elas estão querendo inventar uma moda, uma tendência diferente. Porque aquela foi se esgotada, ou porque alguém trouxe um contraponto que abalou a imagem ou daquele conceito que seja de status, que seja de beleza, que seja de qualquer outra coisa. Então, nesse momento, por exemplo, toda hora as pessoas começam a demonizar uma coisa e inventar uma outra coisa. Então, por isso que eu falo, vocês têm aquele site WGSN, que é um site de lançamento de tendências. Então, eles vivem disso. Então, se imagina, se você tem um site de tendência, as pessoas acessam o seu site, elas querem o quê? Ver tendência. Então, a pessoa que alimenta esse conteúdo, ela tem que fazer o quê? Ela tem que estar o tempo inteiro criando uma tendência. Mas essa tendência é criada. Porque senão essa roda do consumo não para, né? Ela para. Então você tem que continuar. E aí, voltando a essa questão do novo luxo, agora fala assim, o novo luxo é você ter um corpo sarado. É você ter um corpo incrível. Por quê? Porque com um corpo incrível, você consegue um sugar daddy, você consegue uma mulher rica, você consegue tudo. E você consegue usufruir de todos esses benefícios porque alguém vai pagar pelo aquele teu corpo. E não é um corpo saudável, é o corpo incrível, sarado, aquela coisa inatingível. Não é uma questão pela saúde, né? Aí agora inventa-se, porque agora não é a marca que tem que... Tudo é monocromático, é tudo pale, é tudo, sabe, uma coisa só, muito natural, soft e não sei o quê. É bem-estar, é o novo luxo. Ou seja, até ontem era grife, tudo... É para você ter que renovar tudo que você tem, continuar consumindo. Exato. Então, isso tudo é uma balela, né? Então, para mim, luxo é poder estar em casa, andar descalço, comer, tomar um café na esquina, no boteco da esquina, não ter regras. Sim. Ter um tempo para mim, não ter telefone tocando. Porque aquilo te escraviza, né? Exato. A liberdade é você ter o teu tempo para relaxar, para não fazer nada, para Aí eu tava fazer vendo o que até você quiser. uma reportagem de um cara, também no Instagram, um cara falando sobre o caso da Virgínia. Porque ela é uma pessoa vazia. Ela é uma pessoa que ela, na verdade, ela falta inteligência para ela e ela só, na verdade, ela fica vivendo em cima de consumo, de opções. Sim. E mais opções e mais opções. Sendo que, na verdade, para mim, o grande luxo é você ter sabedoria, é você ter conhecimento, é você saber conhecer, né, você quem você é, o que te importa na vida, o que te faz sentido, e não o que você possui. Eu fico muito passado, assim, do quão... Peraí, que eu quero usar as palavras certas, assim, mas do como essas pessoas movimentam muita gente, assim, porque assim, eu fiquei sabendo dela porque ela virou notícia e tudo mais, mas eu não fazia ideia de quem ela era e nem o tamanho da popularidade dela. Agora eu me pergunto, por que tantos milhões de pessoas, o que essas pessoas veem de útil ou de diferencial pra querer acompanhar todos os passos dessa pessoa? Porque assim, o que essa pessoa traz? Assim? É simplesmente porque ela é rica. Mas porque, por exemplo, você vê o Carlinhos Maia. Sabe aquele ditado, se a pessoa é tão rica que ela só tem... Não, ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. Tem um ditado que é assim. Porque assim, só isso, por isso... Então, mas as pessoas, elas na verdade... Acrescenta. Porque a população brasileira... Acho que dinheiro é legal, mas o que você faz com ele? No meu ver, né, no meu entender, eu vejo assim, a gente vive num país muito pobre, que tem uma pobreza muito grande, uma renda concentrada para poucos. E quando você tem as pessoas que não têm educação, não têm acesso à informação, elas veem o dinheiro só como a única forma de você sair daquela condição que ela está. Então, ela acha que aquilo ia resolver tudo, né? Tudo. Que é o que ela não tem. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você pega um Carlinhos Maia que ostenta carros de luxo, joias e relógios e não sei o quê, um apartamento, e eles todos mostram suas casas, seus carros, suas viagens, seus diamantes e não sei o quê, que comprou e só mostram a bolsa isso, né? de 500 mil, o outro que não sei o quê, que só mostra isso. É isso que eles têm como referência e como ideal de vida. Porque eles são rasos, eles não são têm... muito rasos. Eles são rasos, eles não têm conhecimento, eles não têm informação, eles não têm... eles não fazem um autoconhecimento de si.
Eles não sabem o que eles querem, o que é importante para a vida dele. Parece meio sabe, um balde sem fundo, assim, do tipo que... E aí vira que não fã. sai nada, Aí vira fã-clube. Porque vira aquele fã-clube que será que um dia ele vai olhar para mim? Aí quando você pega uma pessoa que tatuou, por exemplo, Lady Gaga e não sei o que, sai nas redes, ele tá na esperança de que a Lady Gaga veja aquilo e talvez chame ele para ir lá no palco. Fala assim, não acredito que você fez isso. Então sempre existe um sonho. Eu jamais faria uma tatuagem de alguém que eu mal conheço. Agora, pra mim, se a Lady Gaga... Outro dia eu tava falando com o meu personal, falei assim, porra, não sei o que, se alguém te... A gente tava falando de uma mulher que casou e o marido, ela amava o Chan. Tá. E ele convidou o Chan no casamento dela e ela, assim, não acreditou. Ela quase morreu, porque era o sonho dela. Não acredito que é o sonho dela, ela ama o Chan. Ela quase morreu, ela quase largou o marido pra ficar com o Chan. Sim. Aí o cara falou assim pra mim, será que... Se a Madonna contratasse a Madonna, o que você fala assim? Eu falei assim, eu ia adorar. Para poder reverberar nas mídias. Sim. Porque para mim não ia fazer sentido nenhum. Por quê? Porque se ela fosse a minha amiga, aí sim. Se ela me desse o telefone dela, falasse assim, André, olha, pega meu telefone, qualquer coisa você me manda uma mensagem, você criou um vínculo. Você tem essa proximidade. Mas uma pessoa que vai lá, só marcou presença, falou, oi André, tudo bem, parabéns, vai embora. Para mim não tem graça nenhuma. Vai ter graça para eu tirar foto e falar assim, porra, essa bicha é poderosa. Mas não é isso que você faz, por exemplo, quando você chama, sei lá, um puto artista pra fazer um show na sua casa, é meio que isso. Pras pessoas. Mas aí não é pro André, né? É pro evento. Entendi. Não é para mim. Entendi. Eu acho que a gente para poder ter... Então a gente vai ter que dispensar a Madonna, que ela tava aqui atrás da cortina, eu ia chamar pro André. Madonna. Imagina. Claro que é maravilhoso. Eu adoraria poder estar com a Madonna, tirar uma foto com a Madonna, mas isso vai ser tão efêmero. Não, mas assim, mesmo a gente tá falando de coisas efêmeras, né? Como esses influenciadores e tal que não acrescentam. Mas assim, aí você pra comparar com a Madonna, assim, ó, tem uma história, tem um conteúdo e tal que eu ficaria maravilhado assim, de ver pelo que ela representou, quanto ela quebrou de barreiras. Mas assim, você vê que a pessoa acrescentou algo. Assim, ela fez uma mudança no mundo, que foi além de mostrar, sei lá... Mas é outro sentido. Na verdade, a gente admira pessoas. Sim. Né? Como, por exemplo, admiro o Leandro Carnal. Assim como admiro Lady Gaga pelas causas, admiro filósofos, pessoas que são importantes e que fizeram a mudança e que fazem a diferença na nossa sociedade e no nosso mundo. Mas são admirações, mas não são pessoas que a gente traz para a nossa vida pessoal, para dentro das nossas vidas, entendeu? Sim. É uma relação que um dia você conheceu, acabou ali, morreu o vínculo, não tem mais vínculo, mas continua a admiração. Mas eu soube de uma celebridade... que você teve muita proximidade, né? Foi além da questão, aliás, muito antes dela ser famosa. Que é um quadro que eu pensei em fazer aqui, que chama Li na Internet. Eu li na internet, queria saber se é real, que você já foi roommate de Reinaldo Gianecchini. Foi, claro. Eu estudei com ele na escola, em Birigui, no Estélio Machado Loureiro, na escola. A gente fez colegial juntos, frequentava a casa dele, conhecia o pai dele, a mãe dele, o seu patrão. Era uma república, né? Uma coisa assim? Vocês dividiam... Aí ele passou em Direito na PUC, eu passei em Hotelaria, aí teve o João Quirino que passou em Ciências Sociais, teve mais o Silvio que passou também em Direito, o outro fez Economia, e nós pegamos na verdade, quem montou essa república primeiro foi o Reinaldo, com mais 5 pessoas. O Celciero, que é o nosso amigo, que fez também faculdade de, acho que foi Economia, Administração. Enfim, aí eu estava morando na casa da minha tia, fiquei um mês na casa. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18. Nossa, Não, 17 bebê, para 18, né? 18. Bem twink ainda, Exato. praticamente. Exato. E aí, então, eu falando com eles, eu falei, porra, vem morar com a gente, aqui tem mais uma vaga no quarto. E aí foi no quarto com o Gianecchini. Porque eu tinha essa proximidade maior com ele, porque eu estudei com ele, frequentava a casa dele. Então já tinha uma amizade já desde a gente era amigo de colegial, de frequentar a casa. Deve ser bem louco, né? Você conhecer uma pessoa assim, tão novinho. E aí, assim, pra ele deve ter sido muito louco. Você explodir como idealizador de festas e da cena. Mas ele foi noite. ele como galã. Ele foi primeiro, porque na época
que eu estava ainda trabalhando, começando a trabalhar em hotelaria, não sei o que, ele já tinha sido descoberto como modelo, já tinha ido para Milão, já tinha ido para Nova York para desfilar e tudo mais. Aí depois a Marília conheceu ele em Nova York. Sim. E aí começaram esse romance, e aí teve todo essa visibilidade. Depois ele virou ator. E aí você acompanhou de longe, assim, ou você manteve a amizade com ele? Não, a gente sempre... Né, a gente não é tão próximo, sim, mas a gente se fala, se encontra de vez em quando, manda, e aí, tá tudo bem? Tá tudo certo e tal. Cada um seguiu o seu caminho, mas a gente tem esse contato. Mas deve ser divertido, né? Porque ele já frequentou festas suas e tal, vocês se conhecerem de tão novinho, assim, é muito legal, assim, quando eu encontro amigos das antigas, assim, sabe? De épocas que tava todo mundo ali sem saber ainda o que ia ser da vida e tal. Cada um seguiu um caminho e aí foi... E aí foi muito legal. E ele, na época, tava com peça e chegou aí na The Week, né? Na hora que tava com peça com quem que ele tava fazendo uma peça? Esqueci agora. E aí aquela turma toda, e a Sabrina Sato, e os atores, porque exatamente o que eu falava, essa época foi tão maravilhosa, porque na verdade não existia ainda as mídias sociais. Sim. Então as pessoas queriam ir sair para algum lugar. E quando elas saíam para algum lugar, sempre virava notícia. Porque alguém contou, não porque eu cheguei lá e mandei uma nota, liguei para falar, fulano estava aqui. Isso eu sempre respeitei, eu sempre nunca quis tirar foto, porque eu sempre quis respeitar a privacidade das pessoas que frequentavam lá. Então já passou Kate Moss, já passou, enfim, o Steve Meisel, passou já o Ricardo Tisse, já passou tanta celebridade. E hoje que todo mundo tem celular com foto, quando vai um famoso ou uma celebridade nesses lugares, eles devem se sentir mais... chato. Eles devem se podar, se controlar já mais, não né? Vai. Hoje você vê alguém famoso nas baladas, você não vê mais as pessoas, porque ficou chato. Eu vejo assim, ó, guardada a devida proporção, pelo amor de Deus, mas assim, eu vejo assim, que eu prefiro muito mais ir em casa de amigos e tal, porque sente a vontade, né? Exato, porque senão hoje qualquer coisa que estão te filmando e vai não, e às vezes você nem fez nada, aí no dia seguinte no Twitter tem alguém falando que você fez negócio numa festa e que você não fez, só a gente gostaria de ter feito, mas não é a mesma rolou. coisa, você viu aquele vídeo do Vintage Culture com uma loira, não sei aonde, numa festa, ali dançando com ela no meio da pista, e a namorada, mandaram pra namorada, e acabou, foi uma coisa, tipo... Sim. Até se você explicar o que vai acontecer, é muito sério hoje o que a gente está vivendo. Então a gente tem que sempre ouvir os dois lados antes de julgar e antes de apedrejar. E se puder não julgar, né? Porque assim, o que não te diz respeito... Até que a verdade esclareça. Lógico. Entendeu? Lógico. Mas é que hoje em dia acho que justamente porque todo mundo pode ter opinião, porque tudo tem uma barra de comentários embaixo, as pessoas já se infectam pela opinião do outro, pelo que ela já projeta ela naquilo e já cria uma... Não, e o que mais versão... tem é efeito papagaio, que também é outra coisa que eu fiz uma postagem, que ultimamente eu tenho feito umas postagens e que eu acho que são pertinentes, porque acho que se a gente não fala, a gente se cala e aí fica por isso mesmo. O que é o efeito papagaio? Pessoas assim, que nem à noite, no meu caso. Ai, porque eu não aguento mais esse bando de DJ panelada que não sei o que, leque, não sei o que, panela e sanfona que não sei o que, nananã. A pessoa nem vai na balada. Nunca foi na balada. Quer reclamar. Não ouve, mas porque um falou, o outro replica, e fica falando. Eu falei assim, gente, para de falar merda. Para de repetir o que você não sabe, o que você não vai. Quanto tempo você já não vai na balada? O som já mudou, a sonoridade é outra. Eu ouço muito falar isso, já gravei vários vídeos em parada LGBT. Gente que vai lá no vídeo e comenta assim, eu não vou em parada, porque é só putaria. Eu falo assim, peraí, eu vou desde 2002. É tanto mais do que isso, que se tem alguma, mas aí a pessoa, ela tem uma opinião que ela tirou, sei lá de onde. Mas é que alguém e ela reproduz ali que parece sabe, um disco riscado, repetindo a mesma coisa. É que eu falo, papagaio fica repetindo. Sim, tem entendeu? Isso, tem muito isso. E aí fica, né, ele fica falando uma coisa que uma pessoa falou, ele repete. Exato. Mas ele não tem opinião Ele achou própria. bonito ou quis concordar por alguma razão e ele nem pesquisou, nem foi conhecer. Nem vivencia aquilo. Já tendo viajado muito por conta do trabalho no Põe na Roda, cobri muita parada, festa, evento LGBT pelo mundo. Eu tenho uma opinião, aí quero saber se você concorda também, ver isso, de que se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, é evento e festa. Porque assim, eu nunca vi uma parada, e assim, cara, comparando com as do mundo, tão legal quanto a nossa. Réveillon, eu acho que o Brasil é o melhor lugar do mundo pra fazer. A gente consegue, sei lá, sediar Copa e Olimpíadas às vezes sem todas as condições que precisa, mas assim,
Tá todo mundo feliz na hora, os gringos saem felizes. Mesmo, sei lá, às vezes não saiu o metrô, o hotel não ficou pronto, mas assim, tá todo mundo feliz. Você concorda que o brasileiro é um povo que sabe fazer festa e sabe celebrar como ninguém no mundo? Sabe? Eu acho que também a gente tem que considerar alguns pontos. Seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja em alguns outros países. O que o Brasil tem de bom é que a balada hoje não tem restrições como outros lugares têm. Então, por exemplo, tem lugares que você pode... O bar, por exemplo, nos Estados Unidos, o bar é até as 3 horas da manhã. Você não bebe mais. Eu lembro na Dinamarca, falaram assim, vai fechar. Como assim, isso. gente? Era tipo 3 da manhã. Então, Aí todo mundo indo embora assim. grandes festas que acontecem, às vezes fecha às 5 da manhã. Sim. Então você, depois disso, não tem mais o que fazer. O que você vai fazer? Você vai fazer after na casa das pessoas. Então, hoje, aqui não, a gente não tem horário para terminar as festas. A gente faz festas grandiosas. Como você contrata a galera pra trabalhar pra você? Olha, você vai trabalhar das 10 até... Aí você tem que, na verdade, contratar uma equipe adicional ou fazer um escalonamento de assim, uma equipe turnos. entra mais cedo, sai mais cedo e a outra entra mais tarde, sai mais tarde. Entendeu? Então, para poder ter... Ou então você paga a hora extra. Acho que não à toa também, né? O Brasil tem a maior festa a céu aberto do mundo, que é o Carnaval. Mas é incrível essa nossa capacidade. Assim, é inquestionável a energia também. Do brasileiro, a receptividade do brasileiro. Os artistas gringos, quando vêm fazer show aqui, que volta falando, gente, exato. O público de lá... O carinho do brasileiro, a receptividade, o calor dele, sabe? Então, assim, o Brasil realmente ele tem um diferencial, né? E por ser, sabe, tudo é possível. Sim. Né? Então, acontece, não tem hora para terminar, tem várias outras festas, uma programação extensa, e aí você tem uma diversidade de público que já vem acho que da mistura, né? De etnias, raças. Exato. Que a gente e nós somos, aqui. Né? Réveillon realmente é uma circuit party. Se você for comparar, por exemplo, Pride de Madrid, o verão de Barcelona, a Pride de Mykonos. E você vê a reação dos gringos quando vem no Réveillon daqui, quando vem no Carnaval daqui, quando vem na parada daqui, os gays de fora ficam assim... E eu até acho que a parada daqui ela se divulga muito pouco, sendo a maior do mundo. E o Brasil sabendo fazer festa como faz... Cara, às vezes eu já fui convidado para cobrir uma parada em Puerto Vallarta, sei lá, que é uma praia pequena no México. E eu falo, caramba, o Brasil não faz isso. A gente não tem esse investimento em turismo. Aliás, aproveitando falar de turismo, porque você também é diretor da Câmara, não é? Da Câmara de Comércio. Eu fui diretor, fui, na verdade, vice-presidente, saí. Depois o Ricardo, que é o Ricardo Gomes, que é o presidente, me chamou de novo para voltar na pandemia como diretor, mas aí na pandemia eu não fiz nada. E aí eu voltei depois da pandemia e falei, não tinha mais condições. A gente, sem divulgar, já faz da parada, por exemplo, o evento que lota todos os hotéis da cidade, que deixa, assim, que fomenta muito dinheiro, muito turismo, movimenta... Mas você sente essa carência no turismo, eu não sei se é no Brasil ou se é no turismo LGBT, de que a gente tem um potencial ainda maior e se divulga pouco lá fora? Tem, eu acho que é muito... Eu acho que o turismo, ele é pontual nas datas especiais, sendo que ele poderia ser incentivado no Brasil inteiro, praias, e o turismo verão. LGBT aqui não tem muito incentivo do governo, né? E você vê que lá fora tem países que assim, eles querem mostrar que eles são inclusivos e eles fazem assim. Aqui a gente... Cara, quando eu mostro foto da parada ou eles vêm daqui... apenas quando tem festas específicas, como vai fazer festa na Bahia, como vai fazer festa em algum resort. Na The Week, nas suas festas, na Rai, com certeza tem muito gringo que chega assim, vamos numa festa gay, estamos em São Paulo. E aí chega lá e fica assim, meu Deus, olha o tamanho disso aqui, né? Não, eles não têm isso. E não à toa, né? Cara, assim, sei lá, sair em Nova York, na época da parada, você não vê uma festa desse tamanho. Você não vê... A gente tem a maior sauna gay do mundo também, aqui em São Paulo. Douglas Drummond. E que é uma coisa que você... Que quando você vai pra fora, você vai pra grandes centros. Mas você sabe que tem uma coisa interessante do Douglas Drummond? O quê? Que ele, quando ele abriu a 269, quando ele estava abrindo a 269, ele deu uma entrevista pro Mix Brasil na época. Ele falou que ele queria ser a The Week a sauna, a The Week como que eu poderia dizer? A The Week da sauna. Sim. Entendeu? E ele conseguiu. Ele conseguiu criar um ecossistema que é incrível. Eu nunca fui nem na 269, nem na... Você nunca foi? Nunca fui, nem na coisa. Já me chamou algumas vezes. Sim.
Mas, enfim, não dá porque o povo, a japonesa então, aí. Deve ser. A japonesa. E aí o celular, a japonesa aqui pelada. Nossa, deve Imagina eu pelada, não, que horror. Então, às vezes que eu fui, se eu vou fazer alguma coisa, tipo, sei lá, já fui assim, pra ficar com um amigo bebendo no bar ou vai, tipo, na piscina lá que é quente, que é gostoso, não sei o quê, mas assim, eu fico muito incomodado pelas pessoas reconhecerem. Como que é pra você essa questão da vivência gay sendo uma figura pública? Tipo assim, se você quer ir numa festa X, ou que seja, numa sauna, ou ter aplicativo, encontro, você se poda nesse sentido? Eu nunca tive aplicativo na vida. Eu adoro fazer um vídeo. Gays reagindo a André Almada no Grindr, tudo no Scrub. Mas já criaram um fake meu e colocaram o meu telefone e o que tinha de gente me mandando. Colocaram o seu telefone? Meu telefone. E aí? Eu comecei a receber muitas mensagens. Muita nude, deve ter chegado. Não, e fora os nudes que colocaram o meu, eu falei, nossa, eu tô podendo. Foi ótimo quando me mostraram o perfil. Meu Deus. Né? E então criaram aí, eu tive que meio que pôr um comunicado público, falando, olha, não sou eu. Às vezes que eu tive aplicativo, várias vezes eu perdi o perfil porque denunciavam achando que era fake. E realmente, tem uns fake por aí, que às vezes me mandam, me encaminham. Mas já aconteceu, por exemplo, que era eu mesmo, aí eu abro o Instagram no dia seguinte, aí umas mensagens assim, tinha um fake teu, não sei o que, eu assim, muito obrigado. Mas, e olha, e assim, não adianta a gente também falar assim, porque tem gente que é conhecido, tem perfil, não mostra o rosto, sim, mas quando você fala no privado, aí você mostra e manda foto do nude, ou mostra sim, ou mostra do pau, tá. Aí você escancarado assim, né? Sim. Tipo assim, aí você, a primeira coisa, não se expõe dessa forma quando você é uma pessoa conhecida. Porque, dependendo da fonte que te conta, sim, se seu amigo vai falar pra você, puta, fiquei com um cara famoso. Olha que a rola. Aí a fofoca rola solta, olha a rola e o cu da bicha. Sim. Aí você vai acreditar que é a pessoa. Porque você não vai mentir pra mim. Mas agora tem inteligência artificial, a gente coloca a culpa e fala, não, essa foto aí foi feita por inteligência artificial. Mas a gente pode falar assim, não, dependendo da fonte que vem, você vai acreditar porque é verdade. E você vai falar, nossa senhora, nossa, essa bicha tá arrombada. O que tiver de foto minha de jockstrap, harness por aí é inteligência artificial, viu, galera? Por isso que eu falo assim, então tem que tomar muito cuidado, porque depois de uma ação tem uma reação e você tem que arcar com as consequências. Não adianta falar, assume mesmo, sou eu mesmo, é minha rola, é meu cu que tá aí. Parece quase um crime, né? Que você tem que assumir, que parece que vai ter um tribunal então, e você não tá fazendo nada de errado também. Então. Você falou de um assunto que me lembrou o baile da japonesa, que você falou, você vai num lugar desse, lá, japonesa, não sei o quê. Me conta do baile da japonesa, que eu amei quando eu fui, mas eu achei muito legal você se apoderar desse nome, porque por mais que seja de brincadeira muitas vezes, mas também rola um desdém, tipo, ou até quase uma xenofobia que pode ser só uma brincadeira, mas tem gente que não faz só na brincadeira. Mas eu, de uma certa forma, eu acabo levando isso muito tranquilamente. Da mesma coisa que eu falei pra você, que eu nunca tive problema de falar que eu era gay, ou se alguém falasse assim, sua bichinha, eu falo assim, eu sou mesmo, e daí? Sim. Eu sou bichinha, e daí? Qual o problema? Entendeu? Eu não tenho isso. E até porque também nunca ninguém vai sofrer algum complexo de... alguém vai receber uma denúncia minha de homofobia. Se alguém falar, sou viado, eu sou viado mesmo. E daí? Quer filmar? Filma à vontade, querido. Você quer filmar? Manda pra Erika Hilton. Sou bichona. Entendeu? Eu não tenho esse problema. Mas aí o nome Baile da Japonesa veio disso? Na verdade... É muito bom, André, é muito bom. É que assim, tudo nas redes começava a falar assim, a japonesa não sei o que tá nervosa. É culpa da japonesa. Não porque a japonesa é isso, porque começou de uma forma talvez um pouco pejorativa, sim, mas no final tudo virou japonesa e eu falei assim, é da japonesa? Então é a japonesa. Mas isso é muito, muito legal, porque é que nem a gente fez com as expressões bicha, viado, que virou um elogio. Exato. E era uma ofensa e foi incrível. E a festa é muito legal. Tá tendo, vai ter mais? Todo ano, é no meu aniversário. Todo ano? Todo ano que acontece. É anual? Anual. Então eu fui no do ano passado. Foi nesse ano? Foi esse ano. Você é geminiano? Não. É pisciano. Eu tô bem louco, né? Sim, não. Pisciano. Gêmeo seria agora. Fevereiro. Eu sempre faço depois, ou antes do carnaval, ou depois do carnaval. Entendeu? E eu assumi, foi isso mesmo. E outra, a ideia é trazer cultura, trazer referências. Isso é muito legal. Trazer música, sabe? Acho que a cultura japonesa, né, assim como várias outras culturas, são muito ricas. Essa preocupação com o ambiente você tem desde a Ultra Lounge, né? Tem.
Porque, cara, tem umas festas gays que você vai, que assim, que a galera vai pelas pessoas que vão. Mas assim, que eu juro pra gente, parece que assim, tem uns lugares que assim, parece que é uns buracos, umas garagens, ou sei lá. Era uma mecânica ou uma zona. Funilaria. Uma zona de guerra que explodiu uma bomba e aí de repente se reuniu um monte de gay lá e a galera tá lá. Mas assim, é que assim, a gente tem que acompanhar esses movimentos, esses comportamentos, porque às vezes não dá pra entender muito como algumas pessoas elegem alguns lugares que praticamente chega ao ponto de serem insalubres. E elas acabam indo e se acham o máximo. Mas aí tá tudo bem. Mas assim, eu não entendo, porque assim, acho que tudo é uma questão de modinha mesmo. Sim. Né? Porque o fulano tá indo, então eu vou. E assim, você vai lá, se acontecer uma faísca, morre todo mundo. Sim. Entendeu? Mas eu te falar que aconteceu, eu não sei se é pela minha idade, que eu acabei de fazer 40 anos, eu já tô ficando um pouco cansado, às vezes, de algumas coisas que... Fala assim, meio... Um amigo me chamou pra ir no funilaria, já foi algumas vezes, aí da última vez eu falei assim, amigo, eu tô meio cansado lá, meio desconfortável, né? Por exemplo, no bar da japonesa, eu sei que na hora que eu cansar, vai ter um sofá gostosinho pra eu sentar, junto ainda com uma decoração, com iluminação, sabe, assim, eu sinto... Falta, às vezes, desse conforto, sabe? Eu, por exemplo, eu prezo pelo conforto, pelo um lugar que pelo menos não precisa ser sofisticado, mas ser um mínimo, né? E tem gente que parece que assim, só botou um papel celofane na luz máximo, e tá num buraco ali e tá. Maravilhoso. Mas eu acho que é da modinha, acho que tem umas questões também econômicas, lugares que são mais baratos. E aí acabou às vezes também tem uma preferência. Às vezes eu gosto um pouco assim, do submundo, do gueto e tal, mas é bem pontual assim comigo. Eu amo, imagina, eu vivi essa época do Eu tenho uma mochila que vira cadeira, tem noção? Se eu for no funilaria, eu vou levar. Porque assim, eu carrego ela aqui, porque quando eu vou no cachorródromo, os cachorros não tem onde sentar. Aí você desmonta ela, faz assim, e ela vira uma cadeira. Eu vou levar nessas baladas que não tem estrutura. Porque eu acho que é legal, eu acho que é a cultura da noite, é a cultura do underground, por exemplo, Sim. que é muito válido, né? Isso é história, né? É cultural. Eu acho que tem uma ligação cultural e uma herança que a gente tem da época que era só marginalizado. Exato. É legal que hoje você pode escolher, né? Mas é legal. A gente ir para uns buracos. É legal, Sim. porque se torna cool de ir até nesses lugares. Tô falando de buraco, meu canal chama Põe na Roda, enfim, é hipocrisia. Põe na roda. Te falar uma coisa que eu falei pra Nani People no podcast que eu gravei com ela nessa temporada também. Tanto ela quanto você... São pessoas que me parecem assim, que se descobriram e se fizeram com o trabalho na noite. Lógico que ela na área dela, você na tua, cada um ao seu estilo, né? Tem muita gente que se perde nesse caminho da noite. Vocês dois são pessoas que me parece que sempre foram muito responsáveis, centradas, determinados, sabem o que é trabalho, o que é curtição, não se deslumbraram, porque às vezes o mundo da noite tem essas armadilhas de pessoas que assim... que são colocadas num pedestal e que é uma coisa ilusória. Enfim, você sempre me pareceu uma pessoa assim como ela, assim, com foco, pé no chão, responsabilidade. Você sempre teve isso? Isso é dom, isso é criação, isso é sorte? Porque muita gente acaba se perdendo nesse labirinto. Acho que assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada desde criança. Desde quando era um bom aluno, sempre estudei muito. E sempre tive objetivos, né? Até porque eu era filho único, minha mãe é costureira, eu tinha um objetivo a ser conquistado, de chegar num certo patamar de poder reverter isso, dar devolutiva para minha mãe, dar melhores condições para ela de vida, enfim, até mesmo comprar uma casa para ela. Então, esse sonho acho que todo filho tem, né? Talvez de ajudar a mãe, os pais, a família de uma certa forma. Então, eu tinha esse objetivo naquela época e eu vim muito focado, eu sempre fui muito focado. Então, eu fui muito dedicado. Então, não sei se também tem um pouco da questão, né, do japonês, que é ali bem focado e tal, na coisa trabalhador. Então, eu sempre fui muito focado, trabalhador. E me dediquei sempre, sabe, fazer o melhor. Sou perfeccionista, me frustro muitas vezes quando não consigo chegar no grau que eu quero. Mas me esforço sempre para fazer uma boa entrega. Né? Seja profissionalmente, seja nos eventos, nas produções, e nos eventos obviamente não foi diferente. Mas o mais legal e foi ali o despertar, foi quando eu estava fazendo as noites do Ultra Lounge, porque eu percebi que aquele momento era um momento de transição. Você faz a festa, mas você não se deixa levar pela festa. Eu acho que tem pessoas na noite que acabam confundindo. Muitas pessoas, quer dizer, a maioria se tornam arrogantes,
se tornam insuportáveis. Isso aí, o André sempre foi um gentleman, assim, toda vez que a gente se encontra, assim, tipo, você é muito educado, é muito legal isso. Então, mas infelizmente as pessoas não, eu continuo sendo eu mesmo. E a imagem que eu acho que a gente faz de quem trabalha na noite, tipo assim, que é uma bagunça, que é sua festa, e não é, né? Ao contrário, eu acho que esse é meu trabalho, né? Eu vivo disso, então eu não como da carne, né? Entendeu? Você faz a diversão de muitas pessoas. O que você faz pra se divertir? Você sai na sua balada? Não. Quando você tá lá, olha, eu tá trabalhando. Eu já tive momentos que eu conseguia curtir a balada com os meus amigos, um pouquinho. Mas um pouquinho, né? Você tem a medida. Aí depois tinha que sair de cena. É uma linha muito tênue, André. Né? Muita gente não consegue ter essa medida. E acaba... E a gente tem que saber os nossos limites. Entendeu? Então, tudo tem um limite. Então, até mesmo, né, até a área recreativa. Gay tem essa fama de que não tem limite, né? Você trabalha com festa, você sabe. E a gente tem que perceber, né, o nosso limite. E até onde o que nós estamos fazendo está fazendo com que você perca o controle da sua vida. Você deve ser uma alma velha, você já nasceu com esse aprendizado, parece assim. Eu não sei, mas... de saber seu limite, assim. Talvez eu tenha esse privilégio, não sei, acho que de fazer essa autoanálise, apesar de nunca ter feito análise. Então, as pessoas até me perguntam, falam assim, André, você não faz análise? Eu falo assim, não, porque eu tenho uma... Nossa, eu falaria também. Eu tenho uma coisa de autoanálise muito grande, minha mesmo, e a questão da autoanálise está muito ligada à observação. Eu sou uma pessoa que observa demais o comportamento de outras pessoas. Nas suas festas, às vezes, a gente vê você, tipo assim, circulando, perguntando para as pessoas, você nunca deixou subir a cabeça, assim. Não. Aliás, acho uma coisa... Talvez no início, quando do sucesso, acho que talvez... Né, acho que toda pessoa que faz muito sucesso, ou às vezes ela está muito cheio de coisa e isso as pessoas enxergam como uma certa arrogância. Porque você está ocupado, na verdade. Porque a gente está ocupado e às vezes aquelas pessoas que antigamente a gente encontrava sempre, você normalmente acaba não tendo mais, né, como eu tive isso um pouco com o canal, ter tempo de falar com as pessoas e aí quando a pessoa chega para você e fala assim, só um minuto, eu não consigo falar com você. O próprio menino do Green. Sim. Cadê o meu Green? Sim. Ele veio nas redes e falar que eu não dei atenção pra ele, que eu achava um absurdo. Ele me pegou num momento que eu tava ali, o DJ estava entrando e eu tava acompanhando o DJ, uma troca de um DJ pro outro. O que ele queria que ele te puxou? Ele me pegou, tinha uma grade, assim, ele pegou, me puxou, assim, sabe? Me puxou, vem aqui. Ele queria o cartão Green na época da The Week. Né? Porque aí eu falei assim, calma, e eu assim, tava nervoso, porque assim, ao mesmo tempo eu tô fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, ainda tem que ser simpático com as pessoas e cumprimentar as pessoas, só que naquele momento eu tava num momento de trabalho, eu tava acompanhando o DJ naquele momento, né? E ele pegou e me puxou e continuava puxando, eu falei assim, só um minuto, eu tô aqui, e ele continuava, aí chegou uma hora e eu falei assim, me larga, eu tô trabalhando. Uma pessoa chata também, né, te puxando. Exato. Aí depois ele veio às redes e veio falar que eu não dei atenção. Como que você recebeu na hora essa... Porque você também trabalha com a sua imagem, né? Você é uma pessoa pública. Você ficou preocupado? Ou... Na verdade, a própria fala dele já disse tudo. Que era uma pessoa louca. Porque uma pessoa desequilibrada e sem noção, não tô falando que seja ele, mas uma pessoa que não tem a noção dessas coisas, ela pode, de repente, queimar o filme de uma pessoa injustamente. Não, mas aí ele já se embananou tanto, que ele já se entregou e mostrou que ele era uma pessoa desequilibrada. E nos vídeos seguintes ele falou que matou pessoas. Aí falou que não sei o quê. Porque eu entro de graça nas festas, não sei, da Fernanda Barbosa, porque eu sou convidado para todos esses eventos. E se eu fosse ter que pagar era mais de 1 milhão. Então, assim, o discurso já estava errado. Aquilo já descreditou ele. Então eu não precisei mais me manifestar. Porque ele mesmo se descreditou. Eu acho tão feio, assim, tipo, a pessoa que fica... pedindo, aliás, pedir, já uma coisa que eu me incomodo muito, se eu tiver que pedir alguma coisa, eu prefiro pegar a fila e fazer que nem todo mundo. Mas assim, a pessoa se colocar nesse lugar de que assim, de como assim eu não tenho, parece aquele meio discurso falar, com quem você está falando. Eu não teria problema nenhum em dar um cartão naquela época Green pra ele. Eu não tive um Green até hoje. Não, mas eu sempre fui tipo assim, alguém me reconhece na fila e me puxa, sabe? Sempre acontece, sabe? Não, mas eu não vou nessa expectativa.
Mas normalmente nas festas acontece, sempre tem algum promotor muito legal na porta. Pois é, mas então, às vezes você nem precisa disso, você já tem passe livre. Né? Então, inclusive na The New World, eu lembro que um amigo falou assim, amigo, a gente tem que ir, não sei o quê. Ela falou assim, amigo, ele ainda falou assim, ó, você não tem contato do Almada? Eu falei assim, amigo, eu tenho contato do Almada, mas assim, eu também, assim, trabalho com o público assim, é muito sacanagem, assim, ó, eu antes da festa mandava assim, ó, oi Almada, tem... Aí a gente foi lá, pegou a fila, aí quando tava no meio do caminho da fila, porque tava uma fila gigantesca, era onde era? Era um lugar... Parecia Jockey, mas não era Jockey. Era gigante o lugar. Era no... Foi logo quando eu comecei, os primeiros meses depois da pandemia, foi no Campo de Marte. Aí a gente esperou assim, metade da fila, aí algum promotor viu e falou assim, é o Pedro Põe na Roda, não sei o quê. E meu amigo ficou tão feliz, porque assim, o convite na hora e tal, era, sei lá, mais de R$200 e tal. Aí ele ficou tão feliz, assim, aí a gente entrou, aí nosso promotor falou assim, não, vem aqui, adoro seu canal. Eu falei, ai, que bom. Só que assim, eu não tenho coragem de. Eu não sei, eu não gosto dessa coisa de dar carteirada, sabe? De chegar e falar assim. Eu também não. Olha, eu sou influenciador. E tem um monte de amigo influenciador que é super cara de pau, que consegue umas coisas que eu fico meio assim. Eu queria, mas eu não queria ser assim. Eu queria. Porque assim, eles acabam conseguindo muita coisa na cara de pau, mas eu sou tímido e eu não gosto da ideia da pessoa achar que eu me acho, sabe? Assim. Não, mas eu acho que existem maneiras de você. As pessoas já te conhecem porque você tem reconhecimento. Né? Então as pessoas que têm reconhecimento, elas, obviamente, pelo seu feito. Douglas nunca teve um promotor que me deu VIP na tira, mas enfim. Eu acho que assim, eu acho que a gente trabalha, a gente consegue nosso reconhecimento, e eu acho que isso é natural, você ser convidado por quem você é, pela personalidade que você se tornou. Obviamente, acho que tem limites e tem maneiras de falar. E às vezes eu não peço para ninguém. E às vezes muitas pessoas me convidavam, cansaram de me convidar, eu não ia nos eventos, hoje nem me convidam mais. Uhum. Então, às vezes, se eu quero ir a algum evento, eu vejo quem está fazendo e falo assim, olha, desculpa eu mandar essa mensagem agora, mas se você puder, se tiver, tudo bem, se não tiver, também está tudo certo. Eu sempre falo isso, quando eu preciso pedir, eu falo, olha... O não eu já tenho. Aí eu falo assim, olha, até pra convidar pra vir no podcast, assim, olha, se você quiser vir, se não quiser, não tem problema. Exato. Porque às vezes a pessoa fica com medo de ofender, se não tiver e tal. E eu acho que... Não, e às vezes tem amigos que pedem, falam assim, André, você pode me ajudar? Ainda eu pego e falo, olha, não é pra mim, é pra 2 amigos meus, você pode conseguir? Se conseguir, tudo bem, se não conseguir, não tô bem. Seu celular deve bombar de mensagem no dia das festas. Meu celular é o mesmo celular há 20 anos. Mas não deve bombar de mensagem de gente pedindo VIP pro amigo? O pior momento de uso do celular é o dia do meu aniversário. Para mim, esse dia, acho que assim, é até antagônico, né? É até antagônico receber tanta mensagem e... Hoje acho que nem tanto mais como naquela época. Você parou de responder, as pessoas foram desistindo, talvez. Eu tenho mais de 3 mil mensagens não lidas. Nossa, eu amei. Eu achei alguém que tem mais mensagens não lidas que eu me sinto... Eu me sinto às vezes... É que eu dei uma desencanada por saúde mental, mas eu já cheguei a ter crise de ansiedade. Vou limpar esse inbox todo. E não adianta, que aí vai vir resposta de todos. E aí é uma guerra que você nunca vence. Não, e assim, às vezes no aniversário, obviamente, você tem que responder algumas pessoas que você tem que responder. E aí você vê que a pessoa escreveu aquele textão, ela parou para escrever. E você tem consideração, mas é humanamente impossível. Mas o dia do meu aniversário, a única coisa que eu queria fazer era ficar quietinho ou assistindo televisão na minha casa. Seus 4 cachorros. O ar-condicionado desligado com os cachorros e sem atender telefone. Sim. Aí se você não fica, a pessoa chega e fala assim, nossa, eu te mandei uma mensagem, você nem respondeu. Mandei com tanto carinho. Eu tenho uma mensagem pronta que às vezes eu respondo. Se alguém cobra esse WhatsApp, eu falo, olha... Não é nada com você, aí eu mando já o print tem 700 mensagens não lidas e eu faço que nem cartinha da Xuxa, que é assim, ó, sorteia, aí tem uma felizarda, esse aqui eu vou responder hoje, o resto tem que torcer próximo sorteio. Então. Mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tava falando só da questão das pessoas que quando começam a fazer festa, elas se tornam pessoas arrogantes, pessoas, né, insuportáveis. Eu acho que não, é um trabalho. Esse acho que seria um dos segredos do seu sucesso, eu acho, né? E outra, eu falo assim, nessa época... eu encontrei o meu propósito. Porque quando a gente não tem um propósito, porque para mim não é só a questão econômica, não é só o business. Existe a questão daquele negócio passar uma mensagem, trazer alegria, trazer um acolhimento. E esse é o meu propósito que eu detectei lá. E que eu falo, e essa é a minha missão que eu tenho que fazer. E vira sua missão de vida. O resto é consequência. Cara, aproveitando que você tocou nesse assunto e como a gente já tá chegando perto do final, acho muito importante, não tem como passar batido sem falar disso. Aqui no Põe na Roda com você, acho muito importante falar disso. Que talvez muita gente não saiba,
Mas, além de ser um empresário das festas, você também apoia causas LGBT nos bastidores. Já encontrei o André em evento, em mesa de debate e já ouvi falar também de... E você não... Muita coisa que às vezes você nem divulga. Tem alguma iniciativa ou história que te marcou mais, assim, nesse sentido? Porque você também milita, assim, às vezes coisas que as pessoas na verdade, nem sabem. Eu, na verdade, digo que eu sou um ativista, não um militante. Qual a diferença de ativista e militante? Ativista é quando você é um entusiasta de alguma causa, né? Você ajuda a propagar, você ajuda a divulgar, você incentiva, você inspira, né? Agora, militância é aquele que vai na ferida e que entendi. que você tem, porque é uma coisa impositiva, né? E eu acho que isso pesa um pouco. E claro que tem que ter os militantes, sim, porque as grandes causas, se não fossem os militantes, não conseguiríamos tantas coisas que conseguimos hoje. Primeira parada começou com o tijolo, né? Da travesti na polícia, a marcha. Exato. Maravilhosa. Então eu acho que assim, o que eu posso incentivar, dar visibilidade para pessoas que não têm essas oportunidades, eu ajudo o que eu posso, seja no teatro, seja nos trabalhos individuais de artistas, seja no meu próprio trabalho. Então, às vezes, estou trazendo pautas assim que eu acho que são interessantes, que são interessantes de se refletir. Então, eu acho que o meu papel, a minha contribuição é o tempo todo estar trazendo isso e fazer as pessoas refletirem, porque eu acho que a nossa comunidade ainda ela é muito rasa, entendeu? Eu acho que elas deveriam ser muito mais engajadas, muito mais literadas, mais politizadas, mais culturalmente informadas. Porque essa nova geração, ela não quer saber da história. Cara, isso é triste, né? Então, assim, acho que talvez as pessoas que gostam da noite, por exemplo, um bom documentário é aquele São Paulo Hi-Fi, que é maravilhoso. Incrível. E que eu participei de algumas partes desse São Paulo Hi-Fi. Então, que mostra a noite de São Paulo. Então, isso é muito educativo, é cultural, saber quem são esses atores, né? Esses personagens, essas personalidades. Então, as pessoas têm que se informar. Mesmo quem são também grupos, cantores, cantoras. Para você saber para onde você quer ir no futuro, você tem que conhecer o passado, né? Exato, porque senão você fica só no TikTok. Sim, exato. E é só aquilo que você sabe. E aí quando você fala quem foi fulano, ninguém sabe. Sabe quando eu notei que você não era só festa, fervo, tipo, sei lá, um empresário que tem uma festa gay, ganha dinheiro dos gays, tá tudo certo. Mas quando você tinha um portal, que era acho que o Universo A. E eu lembro que eu li umas matérias que eu gostava muito, assim, que você consentivava sobre HIV, sobre isso foi uma das sobre abuso de substâncias, sobre matérias que assim que às vezes são até caras pra gente dar a cara a tapa. Aliás, assim. eu posso falar que essa foi uma das mais marcantes, eu acho. Que o lead era: precisamos falar sobre HIV. E falar de uma forma natural. Sim. E como tem que ser falada. Como tem que falar de PrEP, como tem que falar de ST, como tem que falar de tudo isso. De tudo, porque hoje, né, começar a falar naturalmente sobre HIV. Então, às vezes a gente falava, tinha assim picos de muita visualização, mas você não via uma curtida. Porque a curtida significava que talvez você era o sinal de que você tinha HIV. Quando eu tinha o portal de notícias do Põe na Roda, também notava isso, assim, que... e aí tinha um comentário, você vai ver um comentário super moralista, assim, do tipo, ou super julgando, sabe, ou estigmatizando. E aí você fala, gente... É por isso que a gente precisa falar sobre essas coisas. E assim, é o que eu falo, por isso que eu falo que sempre eu estou tentando buscar pautas, inclusive agora tem uma que era para ter marcado com o infectologista e o Rico Vasconcelos. Ele é maravilhoso. Que é maravilhoso, né? Que ele foi o cara que realmente, né, na época o Trigo estava comigo, né, no Universo A, Antônio Trigo, e a gente era sócio no Universo A, e que a gente fez essa matéria maravilhosa, e foi o Rico Vasconcelos que foi toda a fonte de todas essas informações. E ele tem o conhecimento acadêmico, as estatísticas. Ele é maravilhoso. Mais, aí ele quebra ele fala com uma naturalidade, como se a gente estivesse falando de e ele fala do mundo real, né? Porque tem um mundo idealizado do tipo... a gente tem que falar como se meu colesterol tá alto. Exato. Entendeu? Sim. E fala, e na verdade eu tô para marcar com ele, porque eu fiquei sem voz uma semana que a gente queria falar sobre isso, sobre a questão da redução de danos e da saúde mental. Como uma está conectada com a outra. E eu vou fazer isso aí também. Que legal. Entendeu? E não só isso, eu acho que assim, e outras causas que eu tenho falado, sobre muito agora que eu cheguei aos 52, é sobre etarismo. Que coincidentemente a parada agora, o tema é etarismo. Isso, é sobre envelhecer LGBT. Exatamente. Então,
a gente tem que saber como abordar essas pautas, porque ainda é um tabu na nossa comunidade. Na nossa comunidade tem, né, ainda muito essa síndrome de Peter Pan, o medo do Total. envelhecer. Acho que a gente também teve uma geração dizimada, né, pela AIDS e que a gente não viu, a gente ficou também sem referência, né, enfim. Mas existe uma, sabe? As figuras que a gente tem da terceira idade são sobreviventes. Mas né? a cabeça do gay é muito suja. Porque eles têm muito preconceito com relação ao velho, sendo que eles vão ficar velhos tanto quanto. Sim. Eles podem ter o corpo maravilhoso, tá sarado, tá em dia, mas a pele vai estar toda manchada, a pele vai estar flácida, tudo vai estar flácido, pode estar com, sabe, tudo, mas não adianta. Vai cair, gente, é uma lei mas da tudo vida. bem que agora tem as plásticas maravilhosas, mas, gente, tem muita gente que exagera, né? Aí, exagera. Mas eu acho que assim, a gente não tem que discriminar. E aí quando eu falei, primeiro post que eu fiz sobre a questão de etarismo e longevidade, uma pessoa fala assim, nossa André, que bom você estar falando sobre esse assunto, porque eu já fui inclusive discriminado na sua balada. Aquilo me chamou atenção e eu falei assim, meu Deus, é que eu não vejo isso. Claro, porque né, como eu tô lá, ninguém vai querer falar disso pra mim, nunca ninguém vai falar assim, André, sua bicha velha. Sim. Até porque eu não me sinto uma bicha velha. A sua relação como que é com o envelhecer mesmo LGBT, aproveitando o tema da parada que você falou? Mas eu acho que a velhice a gente tem que saber cuidar dela e no sentido de a gente tem que se precaver e criar a nossa rede de proteção. A gente tem que buscar as pessoas, porque a tendência quando as pessoas estão envelhecendo, elas se isolar, né? Se isolar. Não, a gente tem que procurar essas pessoas, a gente tem que procurar se relacionar com pessoas mais jovens, a gente tem que procurar se relacionar com outras pessoas que vão ser as pessoas que vão estar com a gente na velhice e achar um propósito. Depois que você se aposenta, achar um propósito. Você tem que achar um propósito, porque assim, ou você vai correr, ou você vai fazer natação, ou você vai plantar alguma coisa, ou você vai dedicar uma causa animal ou qualquer outra coisa, porque você precisa se ocupar. Acho que a vida inteira você tem que se sentir útil de alguma maneira, né? E a cabeça funciona. Um exemplo, eu via o Manuel Salgado, o fotógrafo Manuel Salgado. Sebastião Salgado. Que ele, depois de velho, de fotografar e de ver tanta desgraça, que ele está ficando depressivo, de fotografar tanta injustiça e desgraça no mundo, pobreza, a gente passando fome, né? Ele se encontrou na sustentabilidade. Então ele tinha uma fazenda, ele recuperou a fazenda dele e fez a fazenda dele virar um grande, como fala isso, negócio de mudas, né? Como que eu falo isso? Na vida. Ele fez o reflorestamento de toda ali da fazenda dele, de Mata Atlântica, e ele fez uma produção com várias estufas de sementinhas e várias mudas, de milhares de mudas, e ele estava com esse projeto, então ele se encontrou nisso. Ele descobriu um propósito, né? Acho que a vida é sobre a gente descobrir propósitos para estar vivo, para estar... muito bom isso. A gente tem que... É igual você com seus cachorrinhos. Sim, foi mesmo. A gente tem que ter alguma coisa para se a gente ter um compromisso agora com essa volta coisa. do canal também, tipo, é um propósito agora para mim e de fato... E talvez mais maduro. Quando eu tava meio sem propósito, meio largado e tudo, a vida parece que perde sentido, né? Você não tem um objetivo. A gente tem que ter um propósito. E eu mesmo, com os meus vídeos, eu acho que eu tenho um propósito, eu tenho que falar mais sobre vários assuntos que eu acho que são interessantes. Pode voltar aqui para falar quando você quiser, viu? Maravilha, vamos falar várias coisas. Aproveitando, e pra gente terminar, tem uma frase que eu li uma vez num cartaz, numa parada, e que eu gosto muito, e que eu acho que combina com você. Aí eu queria te colocar essa frase como pergunta, para saber o que você pensa e que eu acho que vai finalizar bem essa entrevista, pensando no convidado. A frase era, a gay que estava segurando ali, estava escrito assim, o fervo também é luta. Aí eu queria te perguntar, o fervo também é luta? Claro que é. Eu acho que... Tem muita gente que desmerece, né? A festa ou a parada ou tipo a celebração. Aliás, eu faço do meu palco uma voz. Eu faço do meu palco, e sempre busquei isso nos eventos. Né? Que os eventos, eles na verdade, eles não é só diversão. A gente tem que passar, o palco está ali, e para milhares de pessoas, a gente tem que passar uma mensagem. Assim como quando eu fiz os 15 anos da The Week, lá no Interlagos, eu me associei ao Greenpeace na época, e foi todo em cima da Amazônia, quando estava assim, também picos de desmatamento da Amazônia, e eu fiz essa temática, chamou Amazônia, e aí fiz uma associação com o Greenpeace, eles fizeram a ação do Greenpeace lá dentro, né? Então a gente tem que usar disso, não só na estética, que ficou lindo, né?
A abertura foi com um testimonial da Maria Bethânia. Uau! Foi lindo que ela fala da Amazônia, tem um vídeo que ela vai narrando, né, da questão da Amazônia. Fui traduzindo isso em imagens, uma coisa muito impactante. E sempre tem que estar trazendo essas pautas para dentro, mas sem ficar o peso. Né? Porque também você está indo numa balada, você ficar num peso, não, tem que ser leve e ao mesmo tempo as pessoas absorverem isso de uma forma natural e com um ar artístico, né? Com referência. Por exemplo, agora na festa do Pacaembu, que eu estou fazendo dia 21, lá no Mercado Pago Hall, e o tema que deu uma certa polêmicazinha, que chama The War of Love. Porque, na verdade, para mim, a gente está vivendo... Ontem mesmo teve um bombardeio de Israel no Irã, que isso pode, né, surgir mais uma guerra ainda, pior do que já tem ali na Cisjordânia. Além disso, tem a guerra da Ucrânia, tem a guerra das tarifas de Trump, sim, psicológica de Trump. Sim. Né? Então são várias guerras acontecendo ao mesmo tempo. Então, e a guerra mesmo do ser humano mesmo, das redes sociais, da saúde mental, das coisas que estão acontecendo. A gente vive em constante conflito. Então, esse tema é The War of Love. Por quê? Eu falo, é uma metáfora, mas o que é essa guerra do amor? Uma guerra onde é amor com amor, o que pode vencer? Quem dá mais amor. Sim. Então, assim... Que lindo. Entendeu? Então, assim, é isso. Então, é isso que eu quero passar e é isso que assim, a campanha fala sobre isso. Né? Então, a gente tem que dar amor. Tem que ter amor. Claro. Acho que o amor é a solução para toda a guerra. Né? Eu acho que, claro, a gente prima pelo amor. Se houvesse mais amor entre os seres humanos, talvez isso não teria acontecido, estaria acontecendo. Né? Então, é isso que eu tento passar. Então, cada evento e eventos de grande repercussão, eu tento trazer um tema que seja relevante ou que esteja latente naquele momento. Arrasou. Obrigado, André. Obrigado você. Tá? Você que está assistindo esse vídeo até agora, ainda é a última chance para você deixar aqui embaixo seu joinha, comentar esse vídeo, espalhar ele por aí, ajudar aí o algoritmo do YouTube a voltar a recomendar aí o Põe na Roda. Te falar, viu? As redes sociais escravizam a gente. Você para de criar, eles penalizam. Mas enfim, a gente está voltando. André, obrigado. Obrigado a você, adorei. E um beijo pra você que assistiu esse vídeo aqui até o final. Beijo. Tchau. Tchau.